Bom, para falar sobre essa alta na inflação, a gente vai receber aqui no estúdio o economista e professor da Universidade Federal Fluminense, Marco Aurélio Cabral. Pois é, Marco Aurélio, em que medida essa questão da inflação é um problema pontual, conjuntural, ou tem uma coisa estrutural embutida e, eventualmente, até novos tempos mundiais aí que a gente vai ter que encarar a partir de agora? É uma discussão interessante, Leila. Eu acho que a gente começa falando assim, toda vez que a gente tem inflação, ela é um sinal de desequilíbrio. Há alguma coisa errada com o sistema econômico. E, normalmente, esse desequilíbrio se manifesta de duas maneiras, ou através de uma aceleração ampla e profunda dos preços continuada, ou através de altas taxas de desemprego. Felizmente, o nosso sintoma ainda é uma inflação baixinha. Em outros lugares do mundo, como o Egito, por exemplo, é o desemprego e está do jeito que está. Então, nós temos que, aos poucos, corrigir as causas e não tem apenas uma. Existem diferentes teorias para a inflação, mas a gente, como observador da história, a gente tem que estar preparado para lidar com as diferentes hipóteses. Qual é a questão fundamental nesse momento? Há um descasamento entre demanda e oferta. Então, pessoas com mais dinheiro no bolso querendo comprar e as empresas com uma capacidade de produção ainda limitada. Esses tempos não são os mesmos, né? Para a gente aumentar a oferta, a gente tem que investir com alguns anos de antecedência, com alguns meses de antecedência. Pois bem, isso rebate sobre um problema crônico no Brasil, que é da ausência de um crédito de longo prazo privado, né? Sim, que vai dar na falta de investimento. E o problema é que os juros altos, que contêm a inflação, porque contém a demanda, as pessoas compram menos, ele também contém, quer dizer, ele segura o investimento, impede o investimento, prejudica. Né? Exato, Leila. Então a gente tem a continuidade de um processo que não é um processo virtuoso, que é o fato de que quem segura todo o grande investimento do país de longo prazo acaba sendo os bancos públicos, principalmente o BNDES. Mas, assim, eu acho que tem um outro ingrediente que você puxou, que é interessante, que é a ideia de que talvez nós não estejamos vivendo apenas um processo inflacionário de curto prazo. Nós estamos também vivendo um problema de distribuição dos preços relativos. Então, eu acho que existe um componente dessa inflação hoje no Brasil que se refere a isso, e talvez no mundo inteiro, que é a questão dos efeitos climáticos extremos. A gente não pode mais ignorar isso na conversa de economia, né? O Brasil hoje conta com uma política nacional de meio ambiente bem desenvolvida, quer dizer, aqueles que falam mal do Congresso e tal, tem que lembrar que o nosso legislativo dá respostas à altura dos desafios brasileiros. Então, essa política nacional de mudança do clima, ela tem tudo para encadear um planejamento e investimentos que nos ajudem a ter uma agricultura, um agribusiness mais sólido para o futuro. Para atender não apenas os brasileiros, mas eventualmente até outros povos amigos. Sim. A gente vai retomar daí, Marco Aurélio, mas vamos ver o que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse. Ele minimizou o salto da inflação, disse que o IPCA de janeiro já era esperado em razão da pressão dos preços de transportes e educação, mas prevê a desaceleração nos próximos meses. Nos próximos índices, a tendência é de arrefecer essa inflação. Não digo fevereiro ainda tem uma pressão de transporte, mas a partir de março, abril, vocês vão ver esse índice diminuindo. Será diminuindo com o livre mercado, pura e simplesmente? Leila, eu aprendi lendo os livros do velho Celso Furtado, de que o Brasil possui uma estrutura produtiva muito oligopolizada, ou seja, poucos produtores que, de certa maneira, têm uma certa influência sobre preços mesmo, né? Então, os grandes bens de consumo brasileiro obedecem cadeias de produção onde o número de participantes é baixo. Então, assim, mais do que nunca, é muito importante também, além das medidas macroeconômicas, a gente ter o apoio das agências reguladoras, né? A gente acabou de ver que o problema aí da inflação atribuída a esse último estágio foi os transportes. Então, nós temos aí problemas não resolvidos que têm que ser atacados de forma coordenada. Bom, e retomando a questão, então, climática, né? Justamente a Agência da ONU para a Alimentação está fazendo um alerta aí de que a seca na China pode aumentar os preços do trigo. Isso se reflete no nosso pãozinho aqui, a gente sabe. Quer dizer, é mais uma onda, a cada ano vem um ciclo. É porque nevou demais, é porque choveu de menos, é porque choveu demais. Em algum lugar vai ter comida de menos e os preços vão subir, né? Tem uma historinha que se a gente botar um sapo dentro de uma panela e for aquecendo o fogo baixinho, ele morre cozinhado e ele não pula. Porque as coisas que vêm lentamente são difíceis da gente entender e acreditar. Eu, quando era garoto, já não sou tão novo quanto você, eu me lembro bem que tínhamos chuvas de verão à tarde, no verão e tudo mais, mas longe do que aconteceu nestes 2 últimos verões. Nós tivemos 300 mortes no ano passado e nesse ano mais de 1000. Sim, falando só de Brasil, porque se a gente pensar mundialmente, você tem de tudo, né? De tudo. A gente tem neve no hemisfério norte, que vai prejudicar indiscutivelmente a agricultura e a pecuária. Nós vamos ter neve na Europa, nós vamos ter tempestade no Pacífico e no sul do planeta. Quer dizer, nós temos desertos, períodos de seca muito intensos, eventualmente com queimadas, e, portanto, isso tudo tende a corroer significativamente a capacidade de produção no planeta.
Pois bem, Leila, ocorre que produção de alimentos hoje não é um assunto só para a agricultura familiar. É importantíssimo e a gente tem que se preocupar com ela. Mas também é um assunto de industrialização e de produtividade, de mecanização e de técnica de produção elaborados. Então a gente tem que avançar nesse caminho. O Brasil tem um caminho longo a percorrer e o que a gente alcançou hoje no campo é apenas uma fração do potencial que nós podemos explorar no futuro se investirmos em tecnologia, né? Bom, aí considerando, voltando a lembrar que a questão da inflação tem vários aspectos, um deles, e muitos economistas batem nessa tecla, é a questão do planejamento dos gastos do governo mesmo, né? Porque, quer dizer, um governo que gaste menos, ele precisa se endividar menos e por aí vai, né? É verdade, Leila. Eu acho que assim, o servidor público brasileiro está sendo convocado neste momento para dar uma resposta a uma situação internacional difícil, né? Nós aqui temos falado durante esses meses todos que eu tenho aqui tido a oportunidade de estar com vocês. A crise não passou, as crises se propagam no futuro. Toda essa onda de instabilidade no Oriente Médio ela é uma consequência dos processos financeiros e de geração de desemprego no mundo inteiro. Então o Brasil ele tem que se preparar nesse momento. E o servidor brasileiro ele está muito bem qualificado, bem acima da média do restante da população e nesse momento vai ter que dar uma contribuição com produtividade, com eficiência e com dedicação. Bom, falando aí da visita, né, do secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, ao Brasil, o que mostra que o Brasil virou um player importante, né? É um interlocutor importante de todo mundo, inclusive dos Estados Unidos. E o Brasil é apontado como um vilãozinho na história da guerra cambial, né? Porque, afinal de contas, os juros muito altos atraem muito dinheiro para cá, né? Porque remunera melhor os investidores colocar o dinheiro aqui e se a inflação está subindo, os juros vão subir, vai vir mais dinheiro, o dólar vai cair mais e é aquele ciclo vicioso. Em que medida o Geithner tem razão? Eu acho assim, eu acho que a gente atrai muito capital de curto prazo hoje para o Brasil. Isso, assim, quanto mais a gente atrai, mais daqui a pouco eles podem sair gerando instabilidade. Uma outra maneira de fazer isso, por exemplo, era pensando isso do ponto de vista do investidor estrangeiro, pensando em ancorar no Brasil uma riqueza com remuneração de longo prazo. Por exemplo, nos grandes projetos de infraestrutura que a gente ainda tem que fazer pela frente, né? Eu não estou aqui discutindo a forma como esses projetos vão ser feitos no futuro. Eu estou discutindo aqui a sua necessidade, ela é incontestável. Então, assim, dado isso, a imobilização de capital nesses projetos é muito grande e é possível a gente ancorar essa riqueza no Brasil pelo longo prazo. Esse é o sonho, né, financeiro para o futuro, para o Brasil. Quer dizer, a gente superar o subdesenvolvimento financeiro, a capacidade que a gente vai ter de efetivamente oferecer para o mundo condições de ordenamento político e social, de grande prosperidade econômica e de um povo que acredita no seu próprio futuro. Bom, só para a gente encerrar, não é apenas nossa culpa, assim, né, que os dólares venham para cá por causa dos nossos juros altos, porque a política monetária deles também leva a isso, né? O dólar vai caindo, aquela coisa toda, vão todos os investidores procurando outros portos, né? É verdade, Leila, porque assim, existe uma coisa meio virtuosa para essa relação entre China e Estados Unidos hoje, com prejuízo de todo o restante do mundo. Então, eu acho que as ponderações, o fato de enxergar executivos norte-americanos preocupados com a situação cambial brasileira já me deixa bastante reconfortado. Tá certo, Marco Aurélio. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Globo News.